Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. Meu nome é Rodrigo Macedo. No vídeo de hoje eu quero te mostrar como você pode fazer backup das suas aplicações em WordPress. Nesse vídeo eu vou ensinar como você pode fazer o seu backup através do cPanel. Então eu vou explicar de uma maneira muito simples como você pode fazer e recuperar todos os elementos do seu site onde está hospedado dentro do seu servidor de aplicação. Vale ressaltar que existem outros métodos para que você possa fazer o backup. O que eu vou te ensinar aqui vai ser através do cPanel, mas existem outros métodos, inclusive você pode manipular esses arquivos e também o script SQL de várias outras formas. Inclusive existe também um método através de plugin, que também é um método bem simples, no entanto em alguns momentos ele pode causar falha. Então, sabendo disso, eu estou deixando no card da tela um vídeo onde eu te explico como gerar esse backup através de plugin. No entanto, dentro desse vídeo eu vou te mostrar da maneira um pouco mais complexa, mas que te dá mais resultado e também mais flexibilidade nos seus backups. Nós podemos dividir de maneira didática o WordPress, o seu site implementado em WordPress, em três partes. A primeira delas é a sua aplicação. É onde se reúne todo o código do seu site. E o código eu falo, o core é o núcleo do WordPress, é onde tem as funcionalidades básicas, a parte administrativa e tudo mais, o código dessa parte, os plugins, os temas o tema que você tem instalado e ativo na sua aplicação. Então toda a parte de código a gente precisa fazer o backup e a gente está classificando dentro desse vídeo como uma das partes que compõem o WordPress. A segunda parte é o banco de dados, onde fica armazenadas as suas informações. O backup do banco de dados ele talvez seja um pouco crítico, principalmente para iniciantes. Mas basicamente o que nós vamos fazer aqui é gerar um script dentro através do cPanel, para que você consiga, através desse script, conseguir restaurar ou dentro de uma outra hospedagem ou localmente, utilizando o servidor MySQL na sua máquina, que também é possível. De qualquer forma, você vai ser capaz de copiar esse backup do banco de dados e instalar ele em uma outra máquina, um outro local. E o terceiro ponto, que também é importante, é a ligação entre o código do WordPress e todo o código envolvido dentro da sua aplicação e o banco de dados. É essa configuração que faz com que o WordPress consiga se conectar à sua base de dados e dessa forma consiga fazer a recuperação de dados, a implementação e outras atividades dentro do banco de dados, de modo que o seu usuário consiga obter as informações. Então, dentro desse vídeo eu vou te mostrar de maneira rápida e também vou te mostrar um pouco mais da parte técnica de como você faz para armazenar esses dados, em quais cenários você vai poder utilizar. Mas antes vamos conversar um pouco sobre a importância do backup. Afinal, você precisa entender realmente aonde que esse tipo de segurança que você tem na sua aplicação, ela realmente vai ser necessária. O primeiro caso é caso a sua hospedagem passe por alguma dificuldade e você acabe perdendo dados. E você pode perder dados tanto da sua aplicação, de plugins que realmente não estejam funcionando muito bem no ambiente do servidor, e também das informações que você tem adicionado na interface do WordPress, ficam armazenadas dentro do banco de dados. Por exemplo, os seus artigos, suas páginas e algumas configurações de plugins. Então, dessa forma, você consegue ter uma segurança extra no seu site e também ter mais consistência, uma vez que você sabe que você tem todos os componentes necessários para, caso aconteça alguma dificuldade na recuperação do seu conteúdo ou no seu ativo, você pode recuperar sob demanda. O segundo item, que também é muito importante para você ter backup, além da segurança, é quando você de fato for migrar de um servidor para outro. Muitas das vezes nós precisamos migrar de servidor, Um dos casos mais frequentes é que o servidor original ele realmente não esteja dando conta do crescimento da tua aplicação, então ele pode realmente ter mais dificuldade para conseguir entregar esse tráfego. Então esse é um bom cenário, quando a gente tem um crescimento da nossa aplicação e realmente a gente precisa mudar de servidor. Eu costumo dizer que isso aí é um bom problema, porque a gente sabe que o nosso ativo está crescendo, então dessa forma a gente tem que realmente ter um maior investimento
de hospedagem. E também pode ter um outro cenário onde realmente o serviço de aplicação ele não está funcionando adequadamente, a gente realmente precisa mover, ou até mesmo o serviço de aplicação, o servidor de hospedagem, ele pode encerrar suas atividades. Então, caso esse cenário aconteça, você tem a total segurança de pegar o seu ativo e colocar ele em uma outra hospedagem. O método que eu vou utilizar nesse vídeo vai ser através do cPanel, que é uma das principais ferramentas que está inclusa aí na maioria dos serviços de hospedagem. No entanto, você vai conseguir obter todos esses componentes que eu disse e armazenar eles em um local seguro. Você pode utilizar a sua própria máquina para armazenar esse local, no entanto, ele não é o cenário mais indicado, porque você pode também ter problemas dentro do seu computador, enfim, do seu armazenamento. E no final desse vídeo você vai ter armazenado os componentes necessários para, no futuro, restaurar esse backup. Então a gente vai aprender aqui como criar o backup e no próximo vídeo eu vou deixar uma sequência nesse vídeo, até para não ficar muito grande. E no próximo vídeo eu vou te ensinar como restaurar esse backup. Então vamos para a tela do meu computador, eu vou te mostrar passo a passo como você faz para gerar um backup da sua aplicação e dessa forma você ter o controle para restaurar esse backup no futuro. Então eu estou aqui acessando o meu cPanel e eu tenho aqui algumas informações do meu serviço de hospedagem. Caso você tenha interesse no serviço de hospedagem que eu estou utilizando aqui, eu estou usando a WebHost, que eu tenho um plano aqui cadastrado para esse site. Eu estou deixando o link no comentário fixado dentro desse vídeo no YouTube. No entanto, aqui no gerenciador de arquivos é onde a gente pode encontrar os arquivos da nossa aplicação. Então, só para que a gente possa dar uma olhada aqui e entender um pouco mais como funciona, aqui eu tenho todos os arquivos da minha aplicação. Um deles é o meu wp-config. O wp-config é o arquivo responsável pela configuração do banco de dados e algumas configurações gerais que não estão disponíveis dentro do painel administrativo do WordPress. Eu até comentei isso com você na introdução desse vídeo, onde eu falei que uma das partes era a configuração. A configuração com a qual eu me referia é esse arquivo de configuração wp-config. O wp-config, eu vou fazer aqui só uma breve introdução para você. Ele tem algumas variáveis, né, que é utilizada pela aplicação para fazer a conexão com o banco de dados. Então aqui eu tenho o nome do meu banco de dados, o nome do usuário do banco de dados, a senha desse meu banco de dados e aonde ele está hospedado. Então, você que entende um pouco essa parte de banco de dados, ele é um componente externo da aplicação com o qual essa minha aplicação ela consome como se fosse um serviço desse banco de dados. Então, o que fica armazenado de fato no banco de dados? São os seus artigos, a sua configuração, algumas configurações que você tem dentro do painel administrativo do WordPress. Ele fica armazenado dentro de tabelas específicas do banco de dados e aí por aí vai. E eu também tenho outras configurações aqui, então você pode desvendar e aprender um pouco mais sobre o wp-config. Nos comentários fixados eu estou deixando um link ou para um vídeo que eu tenho sobre o wp-config ou para um artigo que eu escrevi sobre esse tema. Então, caso você queira aprender um pouco mais sobre o wp-config, eu te aconselho a visitar também os comentários fixados aqui desse vídeo. Então, eu vou retornar aqui a parte, vou remover a parte da edição e vou sair aqui do meu gerenciador de arquivos para que a gente possa fazer o backup de fato. Um outro ponto que eu quero levantar aqui é o banco de dados. Uma das interfaces para eu conseguir acessar o banco de dados é justamente o PHP-MyAdmin. O PHP-MyAdmin é uma interface para o banco de dados. Então aqui eu tenho o banco de dados da minha aplicação. Então aqui eu tenho todas as tabelas que o WordPress precisa dentro dessa instalação. Então aqui eu também tenho alguns detalhes de plugins que eu utilizo. Então, somente a título de exemplo, eu vou visitar aqui o WP53 Options. E aqui eu tenho algumas informações do meu site. Então, a URL home do meu site é justamente que você encontra em configurações gerais lá dentro da sua interface. Então, esses são os valores que você armazena de modo indireto dentro do seu
painel administrativo. Então esse aqui é um resumo do banco de dados. Eu vou fechar essa interface do banco de dados chamado PHPMyAdmin e agora a gente vai visitar de fato a parte do backup. Essa parte um pouco mais técnica eu falo muito dentro do WP Samurai, que é meu treinamento completo. Então lá eu te dou uma introdução sobre os conceitos mais básicos até os conceitos mais avançados dentro do desenvolvimento web e também dentro do WordPress. Então eu te dou um conteúdo extenso para que você domine todos esses conceitos. Então caso você queira aprender um pouco mais, eu te convido então a conhecer o WP Samurai, que é meu treinamento completo. Eu estou deixando também nos comentários fixados. Então eu vou olhar aqui a parte de backup da minha aplicação e está aqui em arquivos. Eu vou clicar em backup e aqui eu tenho uma visão geral de todos os backups que eu consigo gerar. Lembra quando eu te disse que eu conseguiria dividir de forma didática nossa aplicação em 3 partes, o nosso backup em 3 partes? Pois bem, aqui eu tenho a parte 1 e 2, que são o backup da minha aplicação, o código. E dentro desse código eu também encontro o backup da configuração do wp-config que eu te ensinei agora há pouco. E eu tenho a parte do banco de dados. Então, para fazer esse backup através do cPanel, o que eu vou precisar? Primeiro, eu vou clicar aqui em baixar um backup do diretório inicial. Então, eu vou clicar aqui em diretório inicial. Então ele gerou para mim um arquivo .tar.gz e esse arquivo compactado eu tenho todos os arquivos do meu site. De maneira muito simples eu já consegui gerar o backup da minha aplicação e também da configuração que está inclusa dentro dele. E para conseguir fazer o backup do banco de dados, basta eu acessar aqui a parte de banco de dados e selecionar qual banco de dados eu quero fazer o backup. Então, dessa forma, eu vou simplesmente selecionar qual é o banco de dados que eu quero realmente fazer o backup. Então, eu vou clicar aqui no backup e aqui eu também tenho uma extensão .gz, uma extensão compactada para fazer o backup. Então, basicamente, eu vou clicar aqui em OK e eu já tenho pronto todo o backup que eu preciso para, de fato, fazer restauração no futuro. Então, o que você precisa fazer agora? Primeiro, armazenar esse backup em um local seguro. Você vai pegar esses 2 arquivos, colocar no armazenamento onde você consiga recuperar ele de maneira fácil e você também precisa colocar uma data para esse backup. Isso é muito importante, porque conforme você tiver mais backups, você pode ir adicionando esses backups aqui dentro do seu armazenamento. Então, caso você precise, de repente, você tem um backup de todos os meses da sua aplicação e você precisa realmente pegar o backup do mês de julho ou junho, você tem esse backup disponível para que você possa fazer a restauração. Então, basicamente, o que a gente viu aqui, uma introdução de como você fazer backup e como é que você separa isso dentro de uma aplicação, quais são as partes do backup que nós fizemos. E no próximo vídeo eu vou te ensinar como fazer a restauração desse banco de dados através dessa interface do cPanel. Então eu vou encerrar o vídeo por aqui. Espero que você tenha gostado e te encontro então no nosso próximo vídeo. Um grande abraço e te aguardo lá.